Nessa festa do Pentecostes, irmãos e irmãs, a gente é convidado a, mais uma vez, tomar consciência da presença do Espírito Santo entre nós, da presença do Espírito Santo na nossa vida. É uma coisa que a Igreja no Ocidente perdeu muito. Um pouquinho depois do Concílio Vaticano II, teve uma reunião de teólogos que fizeram uma constatação, aliás, bastante óbvia, que o Espírito Santo tinha sido o grande ausente na teologia dos últimos 500 anos da Igreja no Ocidente, né? Não no Oriente, que as tradições eclesiais no Oriente nunca deixaram de lado o Espírito Santo, está sempre muito presente. Mas no Ocidente, sim. Pensem naquela grande, quase que suma teológica da Idade Moderna, que está pintada na Capela Sistina. Vocês encontram as cenas da criação pintadas por Michelangelo no teto da capela. Vocês encontram as cenas do Antigo Testamento nas paredes, dos grandes autores daquela época, um pouquinho anterior a do Michelangelo. Vocês encontram até o fim do mundo na parede da ábside, o grande julgamento final. Aparecem os profetas, aparecem os santos, aparecem os apóstolos, aparecem os mártires, aparece Maria, aparece todo mundo. Aparecem até as sibilas, que eram espécie de adivinhas ou profetisas dos pagãos, porque os cristãos, como sempre, acreditavam que mesmo entre os pagãos houve profecias a respeito de Cristo. Então aparece todo mundo ali, de dentro ou de fora do povo de Deus. Só tem uma figura que não aparece em lugar nenhum, o Espírito Santo. Não tem uma representação do Espírito Santo. E é interessante porque é ali naquela capela que os cardeais se reúnem para elegerem o Papa, e a primeira coisa que eles fazem é cantar ao Espírito Santo, pedindo que esteja ali presente, mas não tem representação nenhuma dele. E assim o Espírito Santo foi um pouco sendo esquecido. Tem um livro no século XX, acredito que é um pouquinho antes ou um pouquinho depois do Concílio Vaticano II, que chamava O Grande Desconhecido. Era um livro sobre o Espírito Santo. Pois, é claro, a gente teve depois essa explosão de novos movimentos, de novas experiências, lembrando aqui de uma forma muito especial, a renovação carismática, que nos fez voltar a pensar no Espírito Santo. Teve, e particularmente no Brasil, uma espécie de ato que você tem naquelas cidades de influência portuguesa, todas aquelas festividades do divino, manifestações do divino. Então o império do divino, o imperador do divino, e a comida, o afogado, a comida da festa do divino, e todas aquelas coisas, mas que ficam naquela piedade tradicional, popular, portuguesa, antiga, e que se segue muitas vezes mais por um sentido de tradição, de assim fizeram os nossos pais, assim faz a nossa cidade, essa é a festa da nossa cidade, do que propriamente como uma consciência do Espírito Santo, como uma manifestação evangelizadora, né? Sem, logicamente, desprezar essas manifestações. Mas teve uma espécie de vazio, né? E quando a gente voltou a escutar sobre o Espírito Santo,
e voltaram a ecoar na igreja cantos e súplicas: vem Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Um pouquinho a gente entendeu isso como o extraordinário. O Espírito Santo, ele vem para fazer uma coisa extraordinária, uma coisa especial. Ele vem na forma de carismas, ele vem na forma de curas milagrosas, vem na forma de libertações de possessões diabólicas. Ele vem sempre num contexto do extraordinário, do milagre. E é claro que o Espírito Santo está sempre ligado a essas também manifestações mais impressionantes, mais proféticas, o espírito de profecia. Mas a gente, no meio dessa toda essa manifestação, a gente um pouquinho talvez se esquece de que o Espírito Santo não está presente só nos momentos extraordinários, no momento da oração em línguas, no momento da cura, no momento da libertação, no momento de manifestações, de encontros de oração, de retiros que nos causam aquele transporte emocional, aquele pico de emoção, de arrepio, etc, etc, né? O Espírito Santo, ele é a nossa vida, ele é a vida da igreja. Não existe igreja sem o Espírito Santo, não existe nada sem o Espírito Santo. Então aqui eu queria relembrar um pouco aquelas palavras do patriarca Joaquim IV de Constantinopla, nosso irmão cristão oriental, que dizia, aqui eu não vou ter bem a memória exata das palavras, mas sem o Espírito Santo, Deus é um ser distante, Cristo é um personagem histórico, a igreja é uma mera instituição, a missão é propaganda, a liturgia é evocação, a autoridade é exercício de poder e, enfim, a vida cristã é uma moral de escravos. Mas com o Espírito Santo, de novo, Deus é o nosso Pai. Cristo está presente, vivo entre nós, não é uma personagem do passado. A igreja não é essa mera instituição que um pouco causa tanto susto nas pessoas. A instituição poderosa, a igreja católica poderosa, que quer impor a todos a sua crença, a sua religião sobre todos, né? Quanta gente se assusta e acaba nutrindo até um ódio. Pensem que nenhuma religião no mundo nutre um tal ódio contra ela como a Igreja Católica ou o cristianismo em geral, porque não é vista como essa grande comunhão, como esse grande corpo, com essa vida da comunhão que nos une a todos, mas como simplesmente uma instituição poderosa, a busca de poder, a busca de ampliar sua base de fiéis, a busca de oprimir as consciências com culpas e etc. Né? Então, depois isso, a missão vira propaganda, quer dizer, temos que usar as técnicas de marketing na Igreja Católica para ampliar os nossos fiéis. Temos que usar... Quantas vezes a gente escuta isso às vezes? E então o fiel, ele não é mais visto sob a ótica da comunidade, ele não é visto sob a ótica da comunhão, mas ele é visto sobre aquela ótica mercantilista, capitalista do cliente ou do súdito, que são duas formas de violência
porque quer dizer que o outro está sempre abaixo e ele tem que ser convencido de algo ou obrigado a algo. E não como mais um membro da família, nosso irmão. Vejam quanto pode haver de manipulação nessa ótica publicitária, mercantilista que pode acontecer no seio e na vida da igreja quando falta o Espírito Santo. Dizia o patriarca Hakim também, sem o Espírito Santo o Evangelho é letra morta. Quer dizer, o Evangelho não é mais vida e poder, ele é letra morta, ele é uma teoria que a gente tem que colocar em prática. Então a gente diz, a Bíblia é teoria e agora a prática é você, que tem que realizar aquilo que está escrito, colocar em prática aquilo que está escrito ali. Então, o Evangelho se torna como, ele entra naquela categoria como o livro vermelho de Mao Tse-tung, uma lei morta que precisa ser cumprida com as nossas próprias forças, e não a manifestação da vida de Cristo, a manifestação da palavra de Deus, da palavra viva de Deus. E aí, é claro, Cristo vira um personagem histórico, é aquele, quantas vezes eu já escutei, aqui faz pouco tempo, o teólogo John Sobrino disse, Cristo era o Che Guevara da época dele. Quer dizer, um militante político decidido a derrubar o Império Romano, decidido a criar não sei que tipo de sociedade igualitarista, socialista, ou sei lá, ou que tipo. Então, revestimos Cristo das nossas ideologias, aí surge um Cristo ideológico, e aí você não sabe mais, na frente de Pôncio Pilatos, quem é Barrabás e quem é Jesus, não consegue mais distinguir um do outro, porque os dois se transformam em arautos da violência, em justificadores de todo tipo de violência. Vejam, irmãos e irmãs, como é grave a ausência do Espírito Santo. A vida cristã vira uma moral de escravos. Não é mais aquela vida nova, liberta das escravidões, das ilusões, das mentiras do mundo, do domínio do demônio, do domínio da morte, mas é simplesmente o homem velho que tenta viver a vida nova e só consegue viver a vida nova como repressão, porque o coração dele ainda pertence aos ídolos. Como o povo de Israel que atravessou o Mar Vermelho, mas continuou com a cabeça e o coração escravizados no Egito, e a primeira coisa que fez quando Moisés se afastou foi fazer um bezerro de ouro e dizer, olha aí Israel, esse é o teu Deus verdadeiro, é o ouro. Esse é o que te faz sair do Egito. Então, quem vive ainda na escravidão só pode experimentar a nova lei de Cristo não como liberdade, mas como repressão, como corte. E aí vem toda aquela ladainha de queixas que o mundo faz e que nós mesmos católicos fazemos. Por que a igreja não deixa isso? Por que a igreja não deixa aquilo? Por que a igreja não deixa fazer assim? Por que a igreja não deixa fazer assado? Todo mundo faz tal coisa, por que a igreja é contra? Por que a igreja é contra isso? Por que a igreja condena isso? Por que a igreja condena aquilo? Então, não se entende mais que a vida cristã aqui, a gente não está tratando de uma instituição e nem sequer de uma religião, mas de uma nova criação, de uma vida nova. E se a gente não entende o papel do Espírito Santo, se o Espírito Santo está ausente, é impossível entender isso. É impossível entender o Evangelho, a novidade de Cristo, a novidade da vida em Cristo.
Então, é claro, e aí se desfaz, porque como o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho, então não tem mais amor do Pai e do Filho. Então, o Filho, um mero ser humano, um mero guru que nos deixou palavras bonitas, um projeto bonito. Quantas vezes a gente escuta, o projeto de Jesus, o projeto do reino. Então, Cristo é o personagem histórico que fica no passado com um belo sonho, com uma utopia. Quantas vezes já escutei essa palavra utopia? Que é uma palavra terrível para falar sobre o Evangelho, porque utopia, uma palavra inventada por Tomás Moros, aliás, São Tomás Moros, onde ele descreve um mundo regido pela razão pura e que se torna uma terrível ditadura. O livro Utopia, de Tomás Moros, ele é um livro de uma sociedade totalmente planificada pela razão e que transforma os seres humanos em robôs. E a gente usa isso para falar do reino de Deus, a utopia do reino. Então, Cristo vira esse personagem histórico, ele não está vivo, presente entre nós. Ele é aquele que ficou no passado. Então, o mero homem que um dia sonhou com um mundo melhor, e aí Deus volta a ser esse ser distante, que volta a ser aquilo que, como ele é chamado na maçonaria, o grande arquiteto do universo, quer dizer, o relojoeiro, aquele que planejou as coisas, mas depois de dar o pontapé inicial, tudo se desenvolveu por conta própria. Então ele se afasta, ele vai para longe e ele continua longe de nós, e a gente não tem mais nenhum contato com ele. Então a única coisa que nos resta é tentar erguer a nossa torre de Babel, ou seja, com as nossas próprias forças, com os nossos próprios tijolos, tentar uma ponte que nos leve até o céu, ou seja, até a plenitude, até a sociedade perfeita, até o reino perfeito, etc. E tudo isso construído com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos. Mas o Pentecostes não é por acaso a anti-Babel, o poder que vem do alto e que reúne todos numa mesma língua e que produz a nova criação, que é a igreja. Isso é o que a gente precisa entender e que a gente precisa anunciar. Então, aqui a gente se dá conta dessa enorme cratera, desse enorme buraco que existe na nossa vivência cristã. Pela ausência do Espírito Santo, nada funciona, nada tem vida. Então, num dia como hoje, irmãos e irmãs, Pentecostes, mais do que nunca, a gente deve clamar com todas as nossas forças: vinde, Espírito Santo, vinde sobre a vossa igreja, renovai a face da terra, acordai essa igreja que está agonizando, quase morta, pelo peso da instituição, pelo peso da obra humana, e renova a face da terra, renova a face da tua igreja. Eu acredito, irmãos e irmãs, que esse tempo que nós estamos vivendo, que certamente é um tempo muito difícil, de uma prova muito difícil para a humanidade, mas o Espírito Santo também é capaz de transformar esse tempo num tempo de graça. Aqui, e principalmente na vida paroquial, o que a gente experimentou? Canceladas todas as reuniões, cancelados todos os encontros, cancelados todos os retiros, canceladas todas as atividades. Então, o que o Espírito tem nos falado nesse tempo, que se cancelou tudo que era obra humana ficou cancelado. O que ele vem nos falar? Ele vem para que a gente sinta de novo a sede do Espírito Santo,
Que a gente diga outra vez: vem Espírito Santo, vem na nossa vida, vem transformar a minha vida, vem me fazer viver como criatura nova. Mesmo dentro da minha casa, mesmo sem sair de casa, mesmo sem vir à missa, mesmo sem comungar, na comunhão sacramental, vem se manifestar a mim e mostrar que eu sou templo do Espírito Santo e que, portanto, eu não estou longe da igreja, porque eu sou templo de Deus. E tu moras em mim, a Santíssima Trindade mora em mim. Então, esse é o tempo de graça que o Espírito Santo hoje nos convida e que a gente deve responder. Se a gente, claro, se você pensar, bom, então se o Espírito Santo mora em nós, por que a gente tem que dizer, vem Espírito Santo? Porque se você está fechado e está ignorando a presença do Espírito Santo na tua vida, não acontece nada e você permanece na morte. Embora tenha recebido a vida, você permanece no reino da morte. Então, mais do que nunca, é hora de você clamar com todas as tuas forças, com todo o teu coração: vem Espírito Santo, renova a face da terra, me dá a vida nova, me faz renascer em ti.